E o presidente Jair Bolsonaro concluiu ontem sua viagem com uma parada rápida na Hungria, onde se encontrou com o primeiro-ministro Viktor Orbán, confirmando as críticas de que essa viagem tinha muito mais objetivos eleitorais do que diplomáticos. Bolsonaro, inclusive, voltou a insinuar que evitou o conflito entre Rússia e Ucrânia e afirmou irmandade com Orbán, sob o lema de origem fascista Deus, Pátria, Família e Liberdade, enquanto seus aliados seguem propagando a mentira de que ele evitou a guerra. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maíra Goulart. Bom dia, Maíra. Tudo bem? Bom dia. Maíra, Bolsonaro e seus aliados não tiveram nenhum pudor em usar a viagem como uma peça de campanha, né? Promovendo inclusive fake news descabidas relacionando o presidente a um recuo das tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Que resultados, positivos ou negativos, Bolsonaro colhe dessa viagem? Primeiro é interessante a gente ressaltar que durante o governo Bolsonaro, o Brasil perdeu parte de um capital que veio sendo acumulado durante todo o século XX, que é o soft power, que é um prestígio obtido nas relações internacionais que tem menos a ver com recursos materiais, armas, economia diretamente, do que com essa capacidade de você transitar em diferentes espaços, fortalecer os fóruns multilaterais, ser visto como um parceiro confiável. O Brasil tinha acumulado essa reputação no cenário internacional. Então, a ele era franqueado um grande capital nesse campo do soft power. O Bolsonaro, ele por ser um crítico dos fóruns multilaterais, alguém que flerta com autoritarismo e alguém que queimou pontes nessa seara internacional. Eu não posso esquecer da vez que ele insultou a mulher do Macron e uma série de outras gafes que ele comete. Essa articulação dele com ícones da extrema-direita é uma forma dele tentar recuperar algo análogo ao soft power. E isso está sendo obtido num contexto no qual mudou aquele que seria, né, o seu principal aliado nessa estratégia de criar alianças, né, no cenário internacional, que seria o Trump. Com a eleição do Biden, precisou haver um deslocamento dessa retórica que era muito centrada na América, em busca de outras formas, outros países, outros horizontes, em que ele pudesse ter algum tipo de prestígio internacional, mesmo que dessa forma, mesmo que de forma deformada, né? Que é o que ele está obtendo. E por fim, eu acho importante a gente salientar que as fake news, essas bolhas de desinformação, elas fazem parte da estratégia bolsonarista, que cria essas bolhas de dissonância cognitiva alimentadas por fake news. E tem uma série de pessoas que vivem nessas bolhas e tomam essas fake news por verdade. Então, isso cumpre um papel na alavancagem do bolsonarismo. O Bolsonaro nervoso aí com o risco do Telegram, que é o principal mecanismo hoje de difusão das informações bolsonaristas, ele subiu o tom novamente, mentindo que o Exército encontrou dezenas de falhas de segurança nas urnas eletrônicas, chegou a dizer que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral querem que Lula seja eleito presidente. Porém, ontem o ministro Luiz Roberto Barroso, depois de responder que Bolsonaro tem limitações cognitivas, amenizou a situação, disse que não existe risco de ataque às eleições, que os militares não querem se envolver na política. Como que a senhora avalia essa postura do ministro? Essa é uma avaliação realista da parte dele? Bem, primeira coisa que eu acho interessante ressaltar da fala do Barroso é quando ele apresenta o TSE como espaço de resistência à empreitada bolsonarista de destruição e de ameaça real à democracia. Então, eu acho que a fala do Barroso foi contundente. E eu acho isso um alerta, né? Se você precisa de um tribunal como espaço de resistência diante de ameaças reais à democracia, é porque a gente tem algo grave, né? E a gente precisa ressaltar a importância do próprio Barroso nessa
tentativa de combater a proliferação das fake news, que, como a gente acabou de falar, é um elemento constitutivo de alavancagem do bolsonarismo, de retroalimentação dos seus seguidores, que atuam não só como seguidores, mas como replicadores. Essa é a tecnologia que é interessante quando a gente vai estudar a relação do bolsonarismo com as mídias. Porque isso muda a figura do seu seguidor, daquele que é a favor do Bolsonaro. Ele não é só um receptor de informação, ele vira uma correia de transmissão, ele vira alguém que propagandeia, porque repassa isso via WhatsApp, né? Muito centrado no WhatsApp e agora no Telegram, essas bolhas de dissonância cognitiva. E o TSE, sob a liderança do Barroso, vem tentado combater esse lugar em que você tem essa proliferação dessas notícias falsas. Sobre os militares, eu não tenho essa mesma leitura otimista do Barroso. Eu acho que os militares estão sim com Bolsonaro e que, principalmente diante de uma possível vitória de um candidato à esquerda, eles vão fraquejar. Eu acho que, golpe, eu acho que talvez seja muito dramático a gente tensionar as coisas nesse sentido, mas há, a meu ver, uma aliança ainda não esgarçada dos militares com o Bolsonaro. Também ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu arquivamento das investigações sobre Bolsonaro por vazar informações sigilosas de um ataque cibernético ao Tribunal Superior Eleitoral, apesar de todos os apontamentos da Polícia Federal de que houve crime. Como a senhora avalia essa decisão e que consequências pode trazer? O Bolsonaro pode se sentir ainda mais livre para atacar as eleições agora? Certamente, e eu acho perigoso porque o que eu acredito ser mais nefasto em termos de longo prazo é essa penetração de atores pouco comprometidos com as instituições democráticas dentro de cargos importantes, como a Procuradoria, como principalmente o Supremo Tribunal Federal. Essa é uma estratégia, por exemplo, usada pelo Orbán. O Orbán, boa parte do poder do presidente da Hungria, né, que ele arregimentou ao longo desses anos que ele está no poder, foi porque ele conseguiu ocupar espaços importantes do judiciário. E com isso, o judiciário não consegue agir como um espaço de freagem, né, de frenagem dessas investidas autoritárias que ele está levando a cabo no país. Né? Ao você aparelhar o judiciário e as instâncias de controle, você reduz as chances que elas sirvam para o seu propósito. O propósito dessas instituições é frear investidas autoritárias, é para isso que elas foram criadas. Também ontem, professora, o pastor Silas Malafaia, aliado de Bolsonaro, disse que Lula, Moro e Ciro não terão voto dos evangélicos e que eles vão continuar com o atual presidente. Existe realmente um controle tão efetivo dessas lideranças evangélicas sobre a população evangélica? Ou a situação econômica do país deve ser mais relevante, dado que os evangélicos são uma parcela significativa das classes C, D e E? Isso é uma pergunta excelente, eu adoro estudar isso. Eu acho que a gente tem que separar. Os pastores, de fato, são atores importantes nas suas comunidades. E no que diz respeito às comunidades, eles têm sim, eles ocupam um papel de prestígio, né? Então, para cargos no legislativo, eu acredito que a capacidade deles de arregimentar votos é maior, né? Para os legislativos, principalmente cargo de vereador, prefeito, que eu sei que é executivo, né? Mas cargos da dimensão local, deputados estaduais, eles contam muito com essa ancoragem nessas instituições que são instituições de prestígio nas suas localidades, que são as igrejas. Quando a gente está falando de presidência da República, entra um componente ideológico muito forte. E as igrejas evangélicas, elas não são homogêneas ideologicamente. Elas não são formadas apenas por um público conservador em todas as temáticas. Quando a gente fala do Malafaia, o Malafaia não é só um líder evangélico. Ele é um líder, ele é um ícone do conservadorismo. Ele é um ícone da extrema-direita. Ele ocupa esse papel. Então, eu não acredito que
essa capacidade de arregimentação das lideranças evangélicas se dá igualmente em todos os planos. Então, para a presidência da República, eu acho que outros fatores que não são capitaneados nessa oposição evangélico-não evangélico podem sobressair. Por exemplo, o fato das pessoas se identificarem no Lula alguém que tem uma preocupação econômica diante de uma situação de carestia econômica que a gente vive, né, de uma grave crise econômica que a gente vive. O Lula é um nordestino, muitos evangélicos são migrantes, né, vivem aqui no Sudeste, mas são de origem nordestina, podem ter esse mecanismo de identificação com Lula, ou seja, outros mecanismos de identificação que não o religioso podem agir nessa relação de representação no plano nacional, que lida com temas muito mais complexos do que esses da dinâmica política local, sobre a qual eu acredito que o papel dos pastores é maior, né, na regimentação dos seus fiéis para um voto em determinado candidato. Maíra, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia, um bom final de semana para você. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maíra Goulart. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.